Muito bem, meus amados irmãos, ouvintes do nosso canal Vale Web TV. E aí, o que você acha? Será que Sansão ele se suicidou ou ele simplesmente fez um sacrifício? Ele se sacrificou para o bem dos israelitas, do povo de Deus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Eu gostaria de responder para você, mas antes eu peço que você que chegou agora, é novo aqui no canal, estava pesquisando sobre esse assunto e nos encontrou aqui, eu peço que você se inscreva no canal. Eu tenho sempre, todos os dias, um conteúdo muito forte para você. Então se inscreva no canal, no botão vermelho e ative o sininho das notificações. Se você já é inscrito, então deixe o seu joinha, o seu comentário aqui abaixo, em nome do Senhor Jesus. A palavra está no livro de Juízes, Juízes capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, no verso 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Então está registrada no livro de Juízes, capítulo 16. Vai dizer que Sansão, ele ora a Deus. Ele orou a Deus e pediu a Deus força, uma força sobrenatural, porque ninguém poderia derrubar aquele prédio tão grande, tão alto, tão forte, tão, na verdade, seguro, feito com segurança. Então ele pediu a Deus em oração força, que através do poder de Deus foi-lhe dada essa força. Ele segura nas duas colunas que sustentavam o prédio e acaba destruindo toda aquela estrutura, ele vindo a morrer juntamente com os outros filisteus. E a pergunta é essa: ele se suicidou? Veja bem, quando nós observamos esta passagem, nós entendemos que o ato que Sansão praticou, biblicamente, não chega a ser um suicídio. Não chega, na verdade, a ser um suicídio, porque este homem, ele causa a destruição do próprio prédio, porque ele estava, como se diz, destruindo não especificamente o próprio prédio. Ele estava na sua última ação, no seu último ato antes da morte, ele estava destruindo, propriamente dito, os filisteus, que eram seus rivais inimigos. Os filisteus eram os rivais inimigos do povo de Deus. Então ele imaginou: eu estou cego já, não tenho mais perspectiva na visão humana, eu não consigo enxergar mais nada. Os filisteus me colocaram as mãos em mim, vão me destruir, vão me matar. Então eu vou destruir todos agora para se vingar ou para me vingar, ele estava pensando sobre isso, dos filisteus. Então, no caso, ele estava sendo um vencedor na hora da peleja. Quando a pessoa pratica um suicídio, a pessoa não vai se matar para abençoar outra pessoa. Se você observar, o suicídio é um ato em que a pessoa pratica um ato egoísta. A pessoa só pensa em si mesma.
Quem se suicida, vai se jogar na carreta, vai se lançar da ponte para baixo, vai usar uma corda para se enforcar, porque está pensando, em se livrar dos problemas, pensando em si próprio. Isso é um ato egoísta e um ato que Deus não aprova. Agora, quando a pessoa acaba sendo destruído, que foi o caso de Sansão, para destruir outras pessoas, para livrar o povo de Deus das mãos dessas pessoas, então não chega a ser um suicídio. Não chega a ser um suicídio. Isso seria um sacrifício, porque Sansão, ele se sacrificou para poder matar os filisteus, para que o povo de Deus, os israelitas, pudessem ter a oportunidade de viver em paz. Porque se Sansão tivesse morrido, digamos assim, e os filisteus ficassem vivos, tivessem ficado vivos, eles permaneceriam confrontando o povo de Deus. Então ele se sacrificou. Essa é a grande realidade. Houve um sacrifício. Quando nós observamos o relato bíblico sobre Jesus Cristo de Nazaré, nós entendemos que há uma relação entre o que aconteceu com Sansão e com Jesus. Jesus, ele veio ao mundo e observava nesta terra o diabo, Satanás, querendo destruir a todo custo o povo de Deus. E então ele veio, não para negociar com o inimigo, mas ele veio para o quê? Dar a sua vida. Dar a sua vida, ele se sacrificou. Jesus, ele fez um grande, o maior de todos os sacrifícios, para que o povo de Deus, assim como eu e você, tivesse a oportunidade, de receber o livramento da parte de Deus. Então Jesus, ele fica na cruz do Calvário e ele dá a sua própria vida para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver em nome do Senhor Jesus. Então Sansão, ele vai sacrificar, dando a sua própria vida para que o inimigo fosse destruído e o povo de Deus tivesse a oportunidade de viver. Então a resposta é esta. Não foi, na verdade, necessariamente um suicídio, por incrível que pareça, mas Sansão fez um sacrifício. Até mesmo na morte, ele defende o povo de Deus, que foi a missão verdadeira que Deus colocou nas mãos dele, porque Deus levantou Sansão para defender o povo de Israel. Amém? Eu fui claro? A Bíblia é muito esclarecedora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro essa minha participação, grato a Deus por mais uma oportunidade e feliz porque você está na audiência. Repito, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, então compartilhe, deixe o seu joinha e com a permissão de Deus eu volto muito em breve, em nome de Jesus, aqui no canal.